Querido colégio, bom dia. Sexta passada a gente começava uma experiência diferente. Uma semana pela frente eu começava dizendo a vocês, sempre é bom voltar para casa. Depois de uma semana em casa eu tenho que repetir a vocês de uma forma diferente. Sempre é bom voltar para casa. Mas também já começa a dar saudade de casa. Colégio do NASP, muito obrigado pelo carinho de vocês. Sempre é bom se lembrar daquilo que 11 anos atrás semeou no nosso coração, tudo que hoje, graças a Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós chamamos de ministério. Esse é um colégio abençoado por Deus, amém? Valorizem isso, alunos. Um dia vocês vão sentir exatamente isso. Sempre é bom voltar para casa e ver como as coisas mudaram, a começar cada vez melhor a qualidade musical desse colégio. Que Deus seja louvado. Orquestra, que coisa maravilhosa. 11 anos atrás, vocês aceitavam pessoas um pouquinho mais amadoras. Violinista desafinado e clarinetista apitando. Mas agora mudou e vocês estão muito bem. Profissionais, tocando cada vez melhor, cantando, louvando a Deus. Obrigado, Jader, não tenho nem o que falar, a gente só chora quando tem um coração de pai corujíssimo. E receber uma lembrança como aquela de um terno como esse, eu fico muito tímido para agradecer. Vocês sabem que a gente é bem tímido. E quando eu vejo um terno daquele, esse carinho todo, e um terno daquele, a gente fica muito tímido. Eu tenho que dizer assim, Pastor Martini, Pastor Cidral, quando é que é a próxima? Fico tímido para essas coisas. Mas é o carinho desse colégio, a gente entende que de alguma forma o Espírito Santo pôde usar instrumentos humanos para tocar pessoas. Todo aluno erra, e meus mestres, eu tenho que sair desta semana junto com vocês, dizendo que como aluno, como eu me identifiquei aqui, a gente continua errando. E eu confesso a vocês que meu coração sai feliz, mas um pouco triste, porque nosso sonho era bem diferente. Ontem falava com o pastor Martini, me sinto responsável por uma ausência. Não ter conseguido passar nas salas de aula, não ter conseguido ir em alguns gabinetes e orar, não ter conseguido abraçar meus professores, como alguns eu consegui, outros não. E eu vou ter uma dívida com esse colégio. A gente gostaria de ter ficado muito mais tempo aqui, mas o Pai do Céu sabe quais são os desafios que essa igreja está exigindo dos meios de comunicação. E eu entendo no meu coração que vocês também compreenderam a loucura que a gente fez essa semana. Mas colégio do NASP, Deus tem um plano para esta instituição. É a última mensagem. Eu queria pedir apenas mais 2 minutos dessa última mensagem antes de começar, para valorizar e reconhecer algo que vocês precisam entender mais do que nunca. Como eu disse a vocês, vim falar do óbvio, porque às vezes num lugar tão lindo como esse, o extraordinário fica tão comum que o óbvio fica incomum. E às vezes a gente precisa vir aqui de fora, lá dos campos de batalha, e mostrar lá de uma igreja, lá vir aqui para vocês, valorizar aquilo que vocês têm aqui, e às vezes não valorizam tanto. A igreja adventista cada vez mais precisa dos jovens nas fileiras de frente do evangelismo mundial, amém? A igreja adventista cada vez mais precisa de jovens como você, aluno, que se deixe usar, gastar e ousar pelo poder de Deus. E eu digo a vocês, de um ano para cá, mais do que nunca, a igreja adventista tem precisado de jovens à frente dos meios de comunicação desta igreja para dizer, Senhor, temos várias frentes missionárias, mas temos uma forma de invadir casas, apartamentos, corações, salas pelas madrugadas. Através da televisão, através do rádio, através da internet. Surpreendeu-nos alguns meses atrás quando recebemos uma estatística de um dos institutos de pesquisa mais profissional que temos nesse país, que hoje tem nos ajudado com a nossa alteração de programação junto à TV Novo Tempo, e descobrimos que a nossa maior audiência, sabe quando é? Depois das 11 da noite. Pessoas ligam suas televisões e às vezes sozinhas no sofá de casa, procuram algo mais e zapeando, caem na Novo Tempo pela Sky, ou em mais de 250 cidades que recebem a Novo Tempo em canal aberto. Eu queria dizer nesse último momento para vocês, povo formador de opinião para um Brasil inteiro, usem mais dos meios de comunicação desta igreja. Eu ainda acredito, que nem nós sabemos o potencial que haverá nos últimos dias desta terra através da comunicação.
E só essa semana, para a honra e glória de Deus, recebia ontem a informação. Só esta semana, mais 25 cidades no Brasil abrem as suas portas e recebem a Novo Tempo em canal aberto. Nós estamos assustados em ver o ritmo alucinante com o qual o Espírito Santo tem derramado suas bênçãos para que as cidades recebam Globo, Record, SBT, e nada disso vale tanto quanto uma televisão que diz: Jesus está voltando. Eu queria fazer uma oração de introdução a esse sermão, mas junto com um grupo muito especial. Porque o NASP, vocês não têm noção de como nós estamos precisando cada vez mais de jovens apaixonados por Cristo, jovens comprometidos com o céu e jovens profissionais da comunicação, que com tudo isso envolvido no corpo humano de um jovem, possa servir esta igreja. Todas as noites eu dei um recadinho para os teologandos, fui teologando como esse colégio. Mas hoje eu queria pedir permissão para todos os cursos, e isso não é uma valorização parcial. Vocês já me conheceram e viram que o coração está aberto para tudo que é sincero. Mas eu queria olhar nos olhos dos alunos do curso de comunicação, jornalismo e publicidade. Eu queria orar por vocês, porque talvez vocês não tenham noção do que a igreja está esperando lá fora também de vocês. Posso pedir que vocês venham aqui? Eu queria orar pela introdução dessa mensagem, conhecendo os alunos de comunicação. Venham aqui, por favor. Quem está estudando em jornalismo, publicidade, rapidinho, venham aqui. Eu queria orar. Igreja, entenda. Eles não são melhores, e o curso não é melhor que nenhum dos outros, mas a gente tem vivido lá na Novo Tempo uma luta tão grande, e sabe que nós estamos lidando com multidões que passam hoje só no Brasil de 30 milhões de brasileiros que recebem a TV Novo Tempo. E olhar para vocês jovens me dá a sensação de responsabilidade com vocês, dizendo: usem dos dons que Deus deu a vocês, para que eles sejam consagrados aos meios de comunicação dessa igreja. Esses são os jovens alunos de jornalismo, publicidade. Uau, é bastante gente. Quanto potencial para esta igreja. Eu queria, de todo o coração, pastor Martini, me permita, eu preciso reforçar esta igreja. Vocês têm sido uma bênção. Nós não podemos divulgar algumas coisas na televisão, porque somos uma TV educativa. E quando vocês nos mandam comerciais, como vocês fizeram alguns dias atrás, eu liguei para o pastor Martini: pastor, transmita a eles a gratidão. Nós não temos condição de fazer aqui, temos 30 programas no ar hoje, e nós não temos condição humana de fazer comerciais também, e vocês mandaram para a gente. Revista Novo Tempo está no ar com matérias vindo de todos os lugares do Brasil, e quando eu vejo aqui os jornalistas: pastor, nós queremos ajudar de alguma forma. Eu digo a vocês, a igreja já está usando vocês. Isso não é explorar vocês, isso é usar o potencial de vocês para o serviço, jovens. Eu queria chamar aqui dois jovens especiais. Vem para cá, Stephen Keller e Priscila Baracho. Desculpa se errei o nome. Stephen Keller e Priscila, venham para cá. Vocês representam publicidade e jornalismo, e com carinho a gente preparou uma coisinha que pudesse dizer para vocês: a Novo Tempo tem um carinho pelo grupo de comunicação, e vocês são uma bênção para essa Novo Tempo. Aqui está quem que é o jornalista. Então esse aqui é o seu. Publicitário, esse aqui é o seu. Eu repito, igreja, é uma valorização de uma moçada que não tem noção do que a igreja está precisando nos próximos anos da nossa geração, do potencial criativo, profissional e sábio dos nossos jovens de comunicação. Todos os demais cursos vão se utilizar dos meios de comunicação, e vocês vão ser esse veículo. Em nome da TV Novo Tempo, em nome do pastor Marlon Lopes, diretor-geral da Rede Novo Tempo de Comunicação, que abraça televisão, rádio, internet, ministérios e gravadoras. Vocês são agentes do céu para usar da comunicação para apressar a volta de Jesus. Amados professores, obrigado pelo carinho. A vocês que trabalham com comunicação, vocês vão ser mais tentados do que todos os outros. Satanás sabe que se derrubar um comunicador, ele derruba toda a mensagem que vai através do comunicador. Olha a responsabilidade de vocês. Posso pedir a esta igreja, a esse grupo de músicos, uma saudação para esses jovens? Não é porque eles são melhores, mas é porque eu sei que talvez eles vão até ser piores no assunto de tentação. Eu queria começar esta mensagem orando por esse colégio e orando por vocês, comunicadores. Ali existem portas abertas para que vocês trabalhem para Jesus, usando os seus dons, amém? Feche seus olhos, cobre sua cabeça, vamos orar.
Pai do céu, a mensagem começa. E tu sabes o coração que treme de saudade desta casa, que foi nosso lar por 4 anos, e 11 anos depois, voltando para cá, sentindo quanta coisa cresceu, quantos cursos se multiplicaram, e como essa instituição tem sido preciosa no apressamento da volta de Cristo. Meu Deus, a responsabilidade desta diretoria, desta reitoria, destes professores, destes mestres, é tremenda, Senhor. Daqui está surgindo toda a próxima geração de líderes, que irão manter o que acontece, ou irão revolucionar o que acontece, para Jesus voltar mais cedo. Senhor, cuida desses pastores, cuida desses profissionais que ensinam, cuida desta igreja. E aqui à frente, Senhor, de uma forma muito particular e carinhosa, esses alunos vivem, Senhor, a flor da pele de uma criatividade incessante. Falam e gostam de falar, e por isso escolheram um curso como esse. Criam e gostam de criar, e por isso estão aqui adrenalizados para usar da criatividade de alguma forma útil. Mas, Pai, olhar para eles é sentir uma preocupação carinhosa. Que esses jovens não se percam, que esses comunicadores se preparem, não apenas para uma TV Novo Tempo, mas para um novo tempo de comunicações em qualquer lugar do mundo, para que eles possam ser usados, gastos e úteis para a Tua igreja. Estas 2 lembranças, Senhor, que calem fundo ao coração desses jovens, para eles entenderem que estão sendo preparados para uma batalha muito mais séria do que a que eles imaginam. Que eles consagrem seus dons, que eles consagrem sua personalidade, sua criatividade, e que lá na frente possamos colher frutos através da criatividade publicitária e jornalística desses alunos do curso de comunicação aqui do NASP. São os únicos no Brasil, Senhor. São os únicos para este mundo. Os abençoe e use-os, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, alunos. Entendam que isso é o carinho que a gente tem, para que vocês continuem apaixonados pelos meios de comunicação da igreja. Professores, mestres, pastores, entendam que cada vez mais nós temos que usar dos meios de comunicação para apressar a volta de Cristo. Coordenador do curso de comunicação, pastor Marte, todo o seu grupo de professores, continuem consagrados a Deus, porque o inimigo não quer jovens consagrados a Deus mexendo com meios de comunicação de massa. Mas eu creio nos milagres de Deus pelos próximos anos, amém? Vamos começar? Ouvi uma história alguns dias atrás, e uma ilustração que mostra um pouquinho do lado romântico. Eu queria começar hoje perguntando para as mulheres aqui do NASP. Mulheres, quantas de vocês são românticas? Posso ver as mãos? Ok. Mulheres, deixa eu perguntar para vocês agora, quantas de vocês gostam de homens românticos? Levantem as mãos. Levanta a mão, mulher. Quantas gostam de homens românticos? Ok, pode abaixar. Agora, homens que estão aqui, quantos são românticos? A cara de madeira chega ao extremo. Mas conta-se a história de uma tragédia de lua de mel alguns dias atrás. Veja só, o noivo economizou todo o dinheiro que tinha, pagou seu estipêndio, ainda guardou um pouquinho, porque ele queria ter com a sua noiva a realização do seu sonho mais esperado, mais mágico e alucinante. Aquele noivo sonhou com a lua de mel mais inesquecível da face da terra. E naquela grande cidade, ele escondeu da sua futura esposa que ele havia economizado tudo o que tinha para que pudesse ter de núpcias no lugar mais encantador daquele local. Ele foi ao hotel, reservou a suíte presidencial, que imediatamente ficava na cobertura daquele hotel, mais de 30 andares de altura, e dava ali uma visão inesquecível. Nem quis olhar o quarto, porque disse para o gerente do hotel: eu quero o melhor, o mais caro, o perfeito quarto. E o gerente sorriu e disse: você pode pagar? Posso. Então se prepare, porque vai ser uma loucura esse quarto que você vai ver. E o noivo disse: está aqui, pagou à vista. Dias depois, eles casam. Todo mundo gosta de ver casamento, aquele sorriso, aqueles cumprimentos na festa, mas não adianta, chega um momento que depois dos salgadinhos, dos docinhos, do bolo, das fotos e dos cumprimentos, noivo e noiva têm que entrar no carro para começar a sua vida 2. E aquele noivo
guardava o segredo da noiva, onde seria a noite de núpcias. A limusine parou à porta da festa, e agora a noiva entra naquela limusine, e o noivo diz: se prepare para o inesquecível. Chegam na porta do hotel, o hotel parado, porque a recepção daquele casal, o mais rico de todo o hotel, que pôde pagar a suíte mais cara de todo o hotel, está todo aquele comitê de recepção, um corredor de servos dizendo: vá lá ao balcão, pegue o seu cartão magnético para abrir a sua suíte presidencial e curtam a noite de vocês. Noivo e noiva entram no elevador exclusivo, que dava imediatamente para a porta lá em cima, exclusiva da suíte presidencial. Uau! Noivo segura a noiva nos braços, a porta do elevador se abre, e agora noivo e noiva vão em direção àquela porta especial. Noiva agarrada no pescoço do noivo, sonhando com aquela magia que aconteceria minutos depois. Noivo passa o cartão magnético na porta, a porta se abre, os olhos de ambos se arregalam, os braços do noivo afrouxam e a noiva cai no chão. Simplesmente o que noivo e noiva olham diante daquele quarto é tudo menos aquilo que eles sonharam. Muito estranho, porque agora o noivo arregala os olhos, a noiva se levanta cheia, se contorcendo, e agora o que eles olham é uma suíte anti-presidencial, porque o que acontece ali não é um quarto enorme. Eles imaginavam as janelas, eles imaginavam as tortas, eles imaginavam a imensa cama, eles imaginavam as obras de arte, mas agora o que acontece ali é que eles estão diante de um quarto apertado, claustrofóbico, sem janelas, onde existem algumas partes da parede um pouquinho envelhecidas, e eles não entendem nada, e agora nervosos, tremendo, eles olham e percebem que o banheiro é um cubículo. Não havia nem chuveiro ali, e na sala ali de entrada, o que tem ali nada, naquele quarto não tem nem cama, o que tem ali é um sofá com molas afundadas, muito utilizado, um carpete onde pessoas correm e andam por lá, nada romântico. Amados jovens, a suíte não foi o que eles sonharam, e naturalmente a noite também não. Pela manhã, noivo e noiva continuam ainda com as suas roupas nupciais, olheiras fundas, noivo com cara de pitbull, noiva toda com cabelo emaranhado, dormiram com torcicolo no sofá, e quando acorda de manhã, mal amanhece o dia, o noivo dá um pulo e diz: noiva, se prepare que um gerente vai morrer. E a noiva vai até a porta do quarto, cruza o braço e diga: volta, só se for com a cabeça dele numa bandeja de prata. E agora o noivo entra no elevador, e aquele elevador exclusivo desce até o hall de entrada. Quando a porta se abre lá embaixo, o gerente está com uma cara de sorriso, e o noivo voa no pescoço daquele gerente, encosta ele na parede, levanta 3 metros de altura, e agora para o hall de entrada do hotel. Ninguém entende nada, aquele homem está a ponto de esganar o gerente. É a fúria de um homem que economizou a vida inteira para viver uma piada sem graça, e ele começa a gritar: por que é que você fez isso comigo? E o gerente vermelho, sem respirar, ouve: por que é que você fez isso comigo? E ele continua: por que é que você acabou com meus sonhos? E agora o gerente não entende nada, e tentando falar, diz: o que aconteceu? Aquele quarto apertado, aquele quarto sem janela, aquele quarto sem cama, aquele banheiro sem chuveiro, você estragou meus sonhos, eu vou te matar agora. E o gerente começa a rir, e agora, antes de morrer, o gerente começa a sorrir no meio daquela garganta avermelhada, e o noivo começa a apertar e diz: você está rindo do quê? E ele tentando falar, fala assim: me mate, daqui 60 segundos. E agora o noivo coloca o gerente no chão, o gerente diz: pode me matar, só que vá lá em cima e abra a porta. E o noivo diz: está brincando? Vou te matar agora, porque eu não vou abrir porta nenhuma, porque eu abri a porta. Não, não é aquela porta de entrada, é a porta dentro dessa sala. O noivo não entende nada, diz: por que eu vou abrir a porta do guarda-roupa? E o gerente diz: volta, abre e depois me mate. E agora o noivo não entende nada, pega o elevador humildezinho, sobe até o 30º andar. Quando a porta se abre, está a esposa lá gritando: cadê a cabeça dele? E ele fala: ainda não, noiva. Por que não? Você acovardou? Não, ele pediu só para a gente abrir uma porta. E agora noivo e noiva abrem a porta daquilo que eles imaginavam ser a porta do closet, do guarda-roupa. E eles abrem a porta, e jovens do NASP, quando a porta se abre, eles encontram um quarto do tamanho dessa igreja.
um tapete, um carpete de 10 centímetros de altura, dava para nadar dentro. Uma cama com 15 metros quadrados. Janela envidraçada mostrando a cidade no topo onde eles estavam e o mar lá atrás. Uma brisa de céu naquela suíte. Um banheiro ao lado todo de mármore envidraçado, com uma banheira com capacidade para 30 pessoas. E agora noivo e noiva entram em pânico porque percebem que gastaram todo o dinheiro que tinham. E ali estão os chocolates, as obras de arte, e eles arregalam os olhos dizendo: não creio. E falta meia hora para o check-out. Pastor, que história ridícula é essa? Os noivos passaram a noite inteira de núpcias na antessala da suíte nupcial. Dormiram no sofá de visitantes. Usaram o banheiro, que era o lavabo. E eles não perceberam que aquela outra porta era a verdadeira porta da suíte nupcial deles. Amados jovens, boa pergunta, não apenas para um casal que passa a noite de núpcias na antessala da sua suíte presidencial, no hall de entrada do seu sonho maior, mas é uma boa pergunta para todos nós aqui, que estamos na antessala do céu chamado planeta Terra. Quem sabe eu estou falando nessa última vez para alguém que precisa do maior de todos os milagres e parar de uma vez por todas de achar que a vida no céu é essa antessala que não tem nada a ver com a suíte nupcial que Cristo prometeu para nós. Abra sua Bíblia agora, a gente começa. Qual é o de todos os milagres, o maior deles? 7 milagres no livro de João. Ontem você vê Cristo morrendo de saudade numa cerimônia de Santa Ceia. Mas hoje eu quero que você faça uma viagem comigo nos textos bíblicos para descobrir qual é o maior de todos os milagres da Bíblia. E porque eu ainda acredito. Abra a palavra de Deus em João capítulo 19, versículos 17, 18 e depois 30. João capítulo 19, versículos 17, 18 e 30. Leio na minha Bíblia e você acompanha na sua Bíblia. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Há um tumulto nas ruas de Jerusalém. Mulheres entram para dentro de suas casas, portas são trancadas, janelas são fechadas, crianças escondidas, e agora as ruas de Jerusalém ficam desertas, porque começa a se ouvir à distância o grito de um garoto que vem gritando com toda a força dos seus pulmões o nome do condenado e o nome do pai do condenado. Todos sabiam o que era essa cerimônia dantesca. Agora a multidão se aproxima e as ruas ficam surdas, ninguém quer ouvir nada, porque o grito de todas as pessoas é um grito enfurecido de uma multidão que quer matar uma pessoa, se puder, pelas ruas mesmo. É uma cerimônia chamada de crucifixão, onde tudo que você imaginou, da pior criatividade humana que pudesse gerar a maior dor num ser humano, foi compactada numa cerimônia horrorosa e medonha chamada crucifixão. Todo o processo da cruz era feito para que o condenado entrasse em pânico, para que ele quisesse morrer, para que ele implorasse a morte, mas o crucificado teria que morrer aos pouquinhos. E a história da cruz começava numa triste via crucis, onde tudo que fosse de sujo, de imundo, de deprimente, de dor, de machucado, de humilhante era feito. À frente um garotinho carregava uma placa de madeira, o arauto macabro da cruz. Esse garotinho carregava nessa plaquinha o nome do condenado, e para lembrar os pais desgraçados desse condenado, o nome do pai. E ele vem gritando: Jesus, filho de José, Jesus, filho de José. Ninguém entende nada, mas junto existem soldados, guardas e pessoas endemoniadas, querendo arrancar, se possível, a pele daquele próprio condenado, porque quem morria de cruz era o tipo pessoa que tinha que morrer miserável, que tinha que morrer aos poucos, que tinha que morrer sentindo o ódio da humanidade, porque para morrer de cruz tinha que ser muito cruel. O pior tipo de condenados eram colocados na cruz. E agora aquele jovem vem gritando: Jesus, filho de José. E atrás vem um condenado que poucos minutos antes passou pela cerimônia inacreditavelmente dolorida chamada flagelo.
onde 39 chibatadas eram dadas com toda a força, contendo tiras que ao mesmo tempo tinham pedaços de osso, pedaços de ferro, e você se assustou com o filme de Mel Gibson. Eu lhe digo que talvez nem ele chegou aos pés do que realmente era a cena odiosa de um crucificado. Aquela cerimônia do flagelo era tão dolorida, tão horrorosa, que às vezes os próprios músculos e ossos do condenado vinham à superfície, porque era descascado literalmente o seu corpo, trazendo hemorragias profundas. Mas o condenado não poderia morrer no flagelo, ele tinha que sofrer no limite da morte, mas tinha muito pior para vir pela frente. Assim, com seu corpo em frangalhos, ele era obrigado a carregar, como alguns dizem, a parte horizontal da cruz do patíbulo, que só ela pesava mais de 80 quilos. E agora ele tem que caminhar pela Via Crucis em direção ao Calvário, um lugar inadmissível, fedido, horroroso, onde as pessoas passavam distantes, porque o pior tipo de gente ficava lá à mostra, nem enterrado direito era. E agora o garoto continua gritando: Jesus, filho de José. Jesus? É o mesmo Jesus dos milagres? É o mesmo Jesus que eu ainda acredito? Sim. Chegava no Calvário, e ali os braços do condenado eram abertos, e sem nenhuma dó, sem nenhuma pena, os soldados eram fabricados a tornar essa cerimônia a mais dolorida, humilhante e miserável que o diabo poderia inventar. Numa martelada apenas, os pulsos desse condenado, à altura dos braços e mãos aqui, onde você vê vários ossinhos, eram esmagados, dando uma dor que até hoje se define como dor flamejante, nervos interrompidos, a mão fica inutilizada, e o guarda levanta aquele condenado e joga sobre a parte vertical da cruz. Como se fosse para piorar ainda, alguns estudiosos dizem que havia um outro hábito. Colocava-se na parte do assento, onde o condenado ficava estirado, nu e miserável, uma pequena parte de madeira chamada cedile, que lhe dava aparentemente o conforto para ele se sentir sentado. Mas não era para conforto, era apenas para deixar a morte mais demorada ainda, para que ele pudesse sentir a miséria da falta de ar, das câimbras inacreditáveis, e implorasse: me matem. Mas as pessoas olhavam para ele: não vai morrer agora não, tem que morrer aos pouquinhos. O condenado de cruz, a cruz se resumiria numa morte, morrer aos pouquinhos. Pastor, eu não estou entendendo. Se eu começo a sua mensagem dizendo que esse é o maior de todos os milagres. Amado jovem desse UNASP, se você quer uma definição de amor, não vai ao dicionário. Jovem desse UNASP, se você quer uma definição de amor, vá ao Calvário. É no Calvário que você vê um Cristo que escreve com sangue o seu amor nas páginas da história da humanidade. Não me diga que Cristo não se importa, porque você vê toda a tua distância, toda a tua solidão, toda a tua luta aos pés de um Cristo crucificado. Mas pastor, não estou entendendo, nesse momento qual é o maior de todos os milagres? Jesus vai descer, ele pode apenas olhar para o céu, e 1 bilhão de anjos acabar com isso. Jesus podia, e isso que machucava mais. Jesus não morreu como um Marte que não tem como escapar. Jesus morreu como um voluntário que tinha poder para acabar com toda aquela desgraça. 7 milagres do livro de João se diluem numa poça de sangue ao pé da cruz, o pior tipo de morte que o ser humano já inventou. Ele vai descer. Judas achava que ele ia descer, os discípulos achavam que ele ia descer, todos pensavam: ele vai descer. Mas no versículo 30 você viu comigo que Cristo disse o quê? Está consumado. Jovens, o óbvio que a gente esquece: Jesus ama tanto a mim e a você, que Jesus morreu o que nós deveríamos morrer toda vez que nós pecamos. E nós estamos aqui, num dia quente, nos abanando, ouvindo louvor, numa igreja como essa, vivos porque Cristo morreu por nós, amém? Pastor, será que esse é o maior de todos os milagres? Será? Eu vou dizer a você que não. Pastor, a cruz não é o maior de todos os milagres? Não. A cruz é um meio. Como meios de comunicação trazem uma mensagem, e como milagres nos fizeram algumas aplicações, a cruz foi um meio para que o maior de todos os milagres acontecesse. Um meio, como na sexta passada, lá em Caná da Galileia, Cristo transformou água em suco de uva, para você nunca mais esquecer. Se na tua vida as coisas vão de mal a pior, quando Deus chega, Ele sempre dá o que tem de melhor. Foi um meio, como aquele pai com a sua fé chantagista, aquele oficial a 25 quilômetros de Cafarnaum, descobre de Cristo o que é fé. Vai que o teu filho vive.
um meio sobre o qual o milagre traz uma aplicação muito maior. Nós da geração século 21 não precisamos de mais fé, o que nós precisamos é de uma fé mais profunda. Amada juventude, um meio como lá no tanque de Betesda, um Cristo entra naquela terra da bênção, casa da bênção, e levanta um homem 14 mil dias sem sonhar. Por quê? Porque o mais gostoso do sonho não é quando você acorda. O mais gostoso do sonho é quando através de Jesus este sonho se transforma numa realidade. Amados jovens, um meio como Cristo pega o lanche de um desbravador prevenido, 5 pães e 2 peixes, e alimenta 10 mil pessoas. Por quê? Porque Deus multiplica os pães, mas somos nós quem ajudamos a distribuir. Para de se acomodar com essa bolha de cristal chamada UNASP. Se você ficar aqui, só aqui, mais cedo ou mais tarde você desanima aqui. Se você não tiver uma visão de serviço, uma visão de missão, uma visão de evangelismo, uma visão de alcance de almas, uma visão de aproximação da volta de Cristo, uma visão de servo, alguma coisa vai dar errada no seu cristianismo. Meios com o qual Deus nos dá lições. Mas pastor, então qual é o maior de todos os milagres? Vire a página da sua Bíblia, como eu viro a minha. Capítulo 20, versículos 11, 15 e 16. Quem sabe aqui seja o maior de todos os milagres? Pode ser. João capítulo 20, versículos 11, 15 e 16. Nós lemos: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 15 e 16. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe então Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Cristo amava tanto o Pai, o Pai amava tanto o Filho, que apesar de Cristo morrer a morte que até hoje nenhum de nós ou nossos parentes morreu, a morte eterna da separação entre bem e mal, Deus e nada, Cristo saiu vivo da sepultura. Nós somos um povo cristão que olha para uma sepultura vazia, e ali nós percebemos que existiu um Cristo que amava tanto o Pai, que a morte é capaz de ser neutralizada pelo amor. O amor é forte como a morte, a tal ponto de Jesus, naquele domingo pela manhã, ouvir o Pai dizendo: filho, valeu, filho, o sofrimento deu resultado. Como alguém que sobe num pódio e recebe ali o seu troféu dizendo: valeu a prova, valeu a competição, você ganhou. Filho, Jesus ressuscitou para calar a boca do inferno, dizer: tenho mais poder do que todos vocês. Jovens amados, não duvidem, Deus é Senhor até mesmo da maior de todas as impossibilidades. E se Cristo saiu da sepultura, é porque nós podemos quebrar todos os nossos pecados, todas as nossas tendências, não por aquilo que nós somos, mas pelo que Deus é através de nós. Pastor, se a cruz não foi o maior de todos os milagres, será que a ressurreição foi o maior de todos os milagres? Porque a ressurreição não é um ponto final, a ressurreição são 2 pontos que mostram o que vem por toda a eternidade a partir dali. Eu quero dizer a você que a ressurreição de Cristo também não foi o maior de todos os milagres. Como assim, pastor? Amado aluno, a ressurreição foi também um meio pelo qual o maior de todos os milagres poderia acontecer. Um meio, como você viu naquela noite, Pedro andando sobre as águas, tendo medo do vento e descobrindo que através daquele milagre, uma lição maior vinha acompanhada dele. Quando você confia somente em Deus, tenha Deus e tudo mais. Agora, se você confia em Deus e em mais alguma coisa, toma cuidado, porque você vai terminar sem Deus e sem nada mais. Um meio como naquele sábado, Cristo traz um escândalo ao coração dos fariseus, e que bom que fez isso, porque naquele sábado tinha um mendigo cego de nascença, para nos dar a curiosa e perigosa importância de não nos descuidarmos com o cristianismo que nós temos. Quando Cristo curou aquele cego de nascença, tinha uma lição para nos dar: cristianismo, a religião de cegos que precisam de quem? De Jesus, para verem melhor. Pastor, se a cruz foi um meio,
Se a ressurreição foi um meio, eu digo para você que a ascensão de Cristo foi um meio, e o trabalho de Cristo no céu é um meio, e estando entre nós é um meio. Pastor, então de uma vez por todas agora responda a nossa pergunta de aluno: qual é o maior de todos os milagres da Bíblia? Agora sim, me sinto à vontade para abrir para você o que no final desse livro tão fantástico bíblico que é João, está descrito o maior de todos os milagres, no mesmo capítulo 20, versículos 30 e 31. Abra seus olhos, surpreenda-se com o maior de todos os milagres da Bíblia. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Leia cuidadosamente comigo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Talvez você está aqui pela primeira vez. Talvez está entrando nessa igreja porque alguém lutou para você vir aqui hoje. Talvez lhe fizeram um convite e você não pôde acompanhar as outras noites dessa semana de oração. Talvez você nem conhece o pastor Odailson, nunca tinha entrado no NASP. E eu digo a você, em nome de Jesus, o maior de todos os milagres você descobriu aqui e agora. E nunca diga que não lhe disseram. A cruz, a ressurreição e a volta de Jesus estão condicionadas a você usar do seu livre-arbítrio. Sabe o que João disse? Convivi com Cristo, eu vi tantos outros milagres. Cristo transpirava poder, Cristo transpirava amor. E ao final deste livro eu tenho que reconhecer que tem tanta coisa que Jesus fez, mas eu só descrevi 7 sinais. Talvez os outros milhares de sinais ficaram na lembrança de João, mas João resume dizendo: esses 7 sinais estão colocados ali por uma razão, para que você entenda de uma vez por todas de que Jesus é o Cristo, e que em Cristo há salvação, e que na salvação há paz, e que na paz do coração existem respostas para você aguentar um pouquinho mais, e de uma vez por todas você entender que nós esperamos o retorno de Cristo para viver a eternidade com Ele no céu. Esta é a razão de Jesus ter ido para a cruz, a tua salvação. Esta é a razão de Jesus ter saído da sepultura, a minha salvação. Esta é a razão de todo esse plano universal que Cristo fez, que surpreendeu o mal, surpreendeu o diabo, surpreendeu toda a história do universo, dizendo: eu tenho solução, mas que eles, pelo meu amor, me aceitem. Jovens, no final desta semana eu vou dizer para vocês, espero estar errado nesta profecia, mas me permitam lhe dar um alerta. Depois de uma semana como essa, quando os jovens me abraçam, professores vêm e me cumprimentam e dizem: pastor, obrigado por deixar esse colégio um pouco mais consagrado, obrigado por deixar-nos um pouco mais no foco missionário, obrigado por deixar-nos cada vez mais ao pé da cruz. O objetivo de uma semana de oração é essa, deixar-nos mais perto na comunhão com Deus. Agora posso lhe dizer uma coisa: o verdadeiro trabalho do diabo vai começar a partir de agora. Se você essa semana teve lutas e problemas, te prepare, porque o pior pode vir agora. Semana de oração não termina no sábado, semana de oração começa no sábado que termina. Porque é agora que você não tem todas as noites uma mensagem assim, é agora que você não tem toda essa parafernália maravilhosa de pessoas louvando, cantando, preparando, decorando, trabalhando, gastando, investindo para você. Acabou. E sabe o que Satanás vai fazer agora, universitário? Ter paciência o bastante para você deixar a semana de oração cair no esquecimento. E voltamos ao extraordinário da cruz, ao extraordinário da ressurreição, ao extraordinário das aulas, ao extraordinário da música, ao extraordinário do louvor, e nos esquecemos do óbvio da salvação em Cristo Jesus. Amado jovem, Deus tem um plano para você, e esse plano é maior do que você imagina. A salvação do ser humano é o que faz valer a pena tudo o que Cristo fez. Onde quer que você for, Jesus foi atrás. Aonde quer que você vá, Jesus vai atrás. Porque Jesus nos ama, amém? Eu queria contar uma história para vocês, porque um testemunho vale mais do que 1 milhão de argumentos. Um senhor viveu na pele o que é sentir o trabalho de Deus na vida. O nome dele, Sr. Francisco, apelidado carinhosamente pelos seus amigos, filhos e parentes de Seu Chico. Seu Chico era um homem devoto. Seu Chico era um homem imperfeito,
Mas o Chico teve filhos onde ele errou em algumas cabeçadas pela vida. E o seu Chico um dia teve o nascimento de uma filha. E essa filha, ele olhou para ela e disse assim: filha, finalmente você nasceu e você vai ser a realização dos meus sonhos de pai. Filha, você vai ser o acerto dos desvios que eu cometi. Uma família pobre, mas uma família de bom coração. Seu Chico cometeu tantos erros, fumava, bebia, tinha seus vacilos como ser humano, mas agora quando pega aquela criancinha nos braços, ele olha para aquele olharzinho que explode luz e diz: filha, você vai seguir os meus planos para você. E naquele dia, quando pegou a sua filhinha pela primeira vez nos braços, ele profetizou o futuro daquela filha e disse: filha, você vai ser um exemplo para o mundo. O mundo vai ouvir falar em você. O mundo vai ouvir falar no teu papai que criou você, porque você vai ser do mundo a melhor de todas as freiras. E quando o seu Chico pegou aquela garotinha nos braços e embalava, ele olhava para ela e dizia: filha, o papai erra, mas você não vai errar. O papai tem erros e desvios, mas você vai acertar. E aquela família inteira olhava para aquela garotinha, sentindo que naquela garotinha haveria a concretização do sonho maior do seu papai, ser uma freira. Todos os processos foram feitos e todos os passos para que ela fosse colocada nos caminhos do Pai foram feitos. Primeira comunhão, todas as catequeses, todos aqueles sonhos, todas aquelas instruções. E aquela garotinha que agora começava a falar, começava a entender as coisas, sempre conversava no colinho do papai: papai, e teu sonho, filha? Você vai ser isso. Uma garotinha que nasce com o sonho do pai, chega a seus 11, 12 anos e começa a ter outros sonhos naturalmente. E lá pelos 10, 11 anos, aquela garotinha, apesar de continuar fazendo tudo o que o pai sonhava para ela, que ela não tinha grandes oportunidades de discordar. Mas um dia ela chegou para o pai e falou assim: pai, eu posso ser freira, mas dá para ser freira ao mesmo tempo e artista de novela de rádio? O pai segurou o riso, abraçou a filha bem apertadinho e disse: filha, ser freira é melhor do que ser artista. Ela queria ser artista de novela de rádio, queria falar, queria ser famosa. A família pobre, muito pobre. Seu Chico gastava muita do seu dinheiro, infelizmente, sonhando com a sua filha perfeita, mas gastando dinheiro da família no cigarro e na bebida. E a filha, com 12 anos, começou a trabalhar. Começou a trabalhar num lugar especial, trabalhando, ajudando aqueles que não veem a terem oportunidades de sobreviverem. Trabalhava no Instituto dos Cegos, com mais de 150 cegos, e aquela garotinha com 12, 13 anos, todo dia, ia ao Instituto dos Cegos e ali ministrava trabalho, serviço, ajudava os ceguinhos, e voltava para casa no final do dia, trazendo dinheirinho para o pai. Aquela garotinha chegou aos 14 anos de idade, e amado Naves, com 14 anos de idade, o chão já começa a tremer. Um dia, num sábado, ela estava lá fazendo um plantão especial no Instituto dos Cegos, e aquela garotinha que queria ser artista de rádio, e ao mesmo tempo seu pai que queria que ela fosse freira, rompe-se aquele destino, porque o Espírito Santo entra na vida de uma forma diferente. Uma garota de 14 anos tem sonhos, além de ser artista, de conseguir um namorado. E agora, um dia dizem, vai vir um grupo de jovens cantar aqui, e aquela garotinha atrás de uma pilastra, junto com seus amigos ceguinhos, ficava observando, e entrou um monte de jovens, e como esse coral maravilhoso, encheram aquela parte central do Instituto dos Cegos, e quando cantaram, ela quase nem ouviu, porque ela queria ver os rapazes. Todo mundo é assim. E aquela garotinha vendo aqueles rapazes, vendo aqueles jovens que cantavam de um jeito diferente, tinham um brilho no olhar, achou interessante. E no final daquela música, daquele concerto no sábado à tarde, embaixo dos aplausos dos ceguinhos que não viram, mas ouviram, uma moça chega e abraça aquela garotinha e diz: você sabe quem nós somos? Ela diz: não, nunca vi vocês, gostei de ver, de ouvir. Nós somos jovens adventistas do sétimo dia. E ali começou a estabelecer-se uma amizade entre aquela garotinha e alguns daqueles jovens que depois de um mês voltaram ao Instituto dos Cegos. E todo mês eles passavam, cantavam e apresentavam uma mensagem. E ali aquela garotinha com 14 anos agora chega e começa a se aproximar mais dos jovens. E uma pergunta é feita: garotinha, você não quer estudar um pouquinho mais da Bíblia? Claro que eu quero, porque meu pai quer que eu seja freira. Agora eu estou conhecendo vocês que também são cristãos, então eu vou juntar o sonho do meu pai com a palavra de Deus. Então vamos estudar a Bíblia. E aí ela chegou em casa dizendo: papai, eu vou estudar a Bíblia, papai. E o seu Chico sorriu dizendo: amém, deu tudo certo nos meus sonhos.
E aquela garotinha começou a estudar a Bíblia. E se pela primeira vez você está na casa de Deus, eu lhe digo, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que a espada de 2 gumes, e divide alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. E você não brinca com a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, ela entra no seu coração. E aquela garotinha começou a estudar a Bíblia, e começou a entender o que é verdade, o que é vontade de Deus. E amado jovem, no final dessa semana, eu lhe digo, não é pastor Odailson, não é pastor Cidral, não é os pastores que você vê aqui. Para de achar que você está numa igreja por causa de pessoas. Pessoas são veículos para uma mensagem maior. Mas sabe onde está a mensagem? Na Bíblia. É a Bíblia que traz tudo o que nós precisamos. Não é o nome de uma igreja, não é uma pregação, não é um meio de comunicação, não é uma instituição, não é um edifício, não é um prédio, é a palavra de Deus. E se um dia você ver a palavra de Deus indo numa direção e a igreja adventista indo noutra direção, questione a igreja adventista, porque eu creio em nome de Jesus no que está na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos faz pastor, é a palavra de Deus que nos faz professores, é a palavra de Deus que nos faz cristãos, é a palavra de Deus que traz a verdade, não são pessoas. E aquela garotinha agora começa a estudar a Bíblia. E no final dos 14 anos de idade, sabe o que acontece? O inevitável, como vai ser hoje à tarde. Alguma coisa leva aquela garotinha a sentir que existe mais do que essa vida. Ela chega em casa para o seu pai e diz: papai, eu quase vou realizar teus sonhos. E o seu Chico, agora envelhecido pelo tempo, diz: por que, filha? Porque papai, eu estudei tanto a Bíblia, eu aprendi tanto da palavra de Deus, que papai, eu vou seguir a verdade da Bíblia, eu vou seguir a palavra de Deus. E ela sorrindo, e seu pai ficando mais sério, lançou a frase que o pai não queria ouvir: papai, amanhã é domingo, eu queria que o senhor fosse acompanhar o meu batismo na igreja adventista do 7º dia. Ela esperava o carinho do pai, mas o que ela recebeu foi um tapa na cara do pai. E agora o pai, enfurecido, grita para ela: você não ouse mudar os meus planos, você não ouse desviar dos meus sonhos. Eu fiz o meu plano para você, eu fiz a tua vida de acordo com a minha vontade, você não invente de enlouquecer. E ali o chão se abriu. Aquela garotinha com 14 anos de idade começou a perceber o que você vai viver depois de uma semana que toca o teu coração: perseguição. Domingo ela sai de casa, seu pai, braço cruzado na porta, diz: pensa bem no que você vai fazer. Ela chega numa igreja como essa, ninguém da sua família lhe assiste o batismo. Ela desce as águas batismais e volta às 9h30 da noite com seu cabelo molhado para casa. Quando ela atravessa a sala, seu pai pega no seu cabelo e percebe: batizada, né, filha? Sim, papai. A partir daqueles dias, ela conviveu mais 6 meses em casa, fez 15 anos. E os próximos 6 meses, pense no inferno na vida de um adolescente jovem como você nunca imaginou. Seu Chico fez tudo que ela não podia fazer. Com uma madrasta, cozinhavam tudo com banha de porco, faziam tudo com meio do álcool, com presunto e com todas as coisas que a gente sabe que não fazem tão bem. E agora aquela garotinha tinha que às vezes ir atrás da casa, ter uma pequena hortinha particular, para ali ela ter uma saladinha, alguma coisa que ela pudesse comer, com 15 anos. Não poucas vezes chegou na igreja, o pastor da igreja a abraçou, ela dizia: pastor, tem algum lanche para mim? Isso doía. Só que os pais e madrasta foram levando ao limite, vendo que ela não cedia. Porque, jovem amado, eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui para te dizer que o ainda que eu coloquei no título dessa mensagem, dessa semana, não é porque eu ainda acredito como se um dia eu deixasse de acreditar. O ainda não é condicional, ainda é confirmatório. Eu ainda acredito que Deus nunca vai abandonar um jovem, nunca vai abandonar uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Eu ainda acredito que, por pior que você esteja magoado com as coisas, ainda Deus pode transformar em bênçãos. E aquela garotinha não foi abandonada, só que o seu pai entrou em parafuso, e junto com a madrasta o tempo todo lhe provocando, disse: a desgraça da nossa família é por causa dessa crente aqui em casa. Ele gastava o dinheiro na bebida, no cigarro, o dinheiro foi desaparecendo, mas a desgraça da família era culpa do cristão.
E com 15 anos, um dia aquele pai chega bêbado em casa e faz a atitude que nunca deveria ter feito. Puxa aquela garotinha pelos cabelos, joga no sofá e diz: eu te dou até amanhã para você pensar melhor na tua vida. Ou você larga essa igreja e segue os meus planos para você, ou você sai de casa. 15 anos. No dia seguinte, uma pequena malinha estava arrumada. Depois de uma noite não dormida, uma garotinha de 15 anos com a Bíblia embaixo do braço vai à porta da sala e diz: pai, tomei minha decisão. Você acha que o pai voltou atrás? Mais enfurecido ainda pelo ódio, abriu a porta e gritou: sai dessa casa, porque essa aqui não é mais a sua casa. Essa aqui já não é mais a sua sala. Esse aqui já não é mais o seu portão. E esse aqui já não é mais o seu pai. Vai e nunca mais me pede um centavo sequer. Naquela quarta noite, a garotinha chega na igreja central de Curitiba. No culto de oração, como tantas igrejas têm por aí. Só que uma garotinha de 15 anos, na última fileira, queria que o culto não acabasse. Que o culto durasse até as 4 da manhã, porque ela sabia que a hora que o culto acabasse, ela não tinha para onde ir. Acabou o culto, a igreja esvaziou e o pastor foi falar com aquela garotinha. O que aconteceu? E ela, em lágrimas nos olhos, mostrando a malinha e a Bíblia, disse: pastor, eu não tenho para onde ir. Meus pais de sangue me largaram, mas eu não quero largar Jesus. Uma família recebeu aquela garotinha. Meses depois, aquela garotinha vinha para um dos nossos colégios, hoje chamado de IAP. E de colégio em colégio, de família em família, de comportagem em comportagem, Deus não tira a sua bênção sobre seus filhos. Aquela garotinha mandava cartas para o seu pai toda semana, nunca respondidas. Aquela garotinha tentava manter contato com seu pai, nunca voltado. Do IAP foi para o IASP. Uma outra família recebe, ela estuda instrumentos, ela toca piano, ela aprende algo que só um internato como esse pode fazer na vida de jovens que só daqui 10, 20 ou 30 anos vamos ficar sabendo o que está por trás da história de vocês. E finalmente, ela vai para o IAE, não existia o NASP Campus Engenheiro Coelho. E lá no IAE, Campus São Paulo, aquela garotinha estuda, se forma, conhece um teologando. E os milagres de Deus não se explicam, mas eu ainda acredito que eles acontecem. No ano de 1970, aquela turma de formandos de teologia, tinha vários formandos, todos com as suas histórias particulares, lindas de realização, mas entrava um casal na formatura, um futuro pastor e uma garotinha, para serem servos de Deus. No ano de 72, aquele casal, agora servo de Deus, servindo a Deus em várias cidades desse Brasil, tem o primeiro filho. 2 anos e meio depois tem o segundo filho, naturalmente o filho mais novo, muito mais bonito que o filho mais velho. Toda vez desde que eu nasci, que eu ouvi a minha mãe contando essa história, eu senti na minha artéria algo que talvez os filhos de pastor aqui, como eu, não vão sentir. Lutas que os nossos pais passaram e que a gente já começa nos ombros deles mais para frente. Mas eu era novinho e minha mãe dizia: filho, teu vô mora em Curitiba e tua mãe faz mais de 20 anos que não vê. E eu cresci 3 anos, 4 anos, meu irmão 6 anos, 7 anos, gravei fitinhas cassetes dizendo: vovô, para de fumar, vovô, vem para Jesus. Ela mandava as cartas e nunca voltavam respondidas. Chegou ao ponto de um dia ela ficar sabendo que o pai dela estava com dificuldades financeiras. Ela começou a mandar cartas contendo talões de cheque e dinheiro, dizendo: vão essas cartas. Elas nunca voltaram respondidas, mas também o dinheiro nunca retornou. E ela começou a pagar para o próprio pai as coisas. E eu tinha 7 anos de idade, o pai era pastor na central de Maringá, e um dia minha mãe tomou a decisão, 25 anos depois: filhos, nós vamos fazer uma visita surpresa para o vovô. Eles nos prepararam, sentaram com a gente, a mãe me explicou tudo, e fomos de carro de Maringá até Curitiba. E tanto tempo depois a mãe sabia: eu não sei como vai ser a reação do vô Chico, filhos, a gente não sabe o que aconteceu, tantos anos passaram. Então vocês fiquem no carro, que eu vou descer, e se preparem para qualquer coisa. Marido, como ela chama meu pai de bem, deixa o carro ligado, porque eu não sei. Jovens, essa história valia um filme. Chegamos em Curitiba, e lá tem um bairro chamado Vila Lindóia.
E ali tinha uma descida, e lá embaixo casas, agora prédios, casas melhores. E quando começamos a descer o carro, minha mãe começou a chorar, porque meus olhos de 7 anos se lembram que ali no meio daquelas casas novas tinha um lugar que parecia um buraco, uma casa de madeira, uma cerca de arame farpado, um negócio sujo e feio. E meu irmão mais velho perguntou: mãe, aquela é a casa do vô? E a mãe chorando disse: filho, é do mesmo jeito que a mãe deixou anos atrás. O pai parou o carro 4, 5 casas mais distantes, e ela foi andando, e ela bateu a porta. E quando bateu a porta, abre-se a porta, tantos anos depois, e o olhar agora daquele mesmo pai está emoldurado por rugas, por cabelos brancos e por um corpo encurvado, sujo, numa visão tétrica de um cabelo descabelado, mostrando a tragédia da vida quando você não se coloca nas mãos de Deus. Ele não enxergava mais direito, problemas de audição. A minha mãe diz: oi. O mundo para num silêncio para ouvir a resposta dele, porque ele disse: Edith, é você? E agora a mãe diz: sim, pai, é a tua filha. Ele desce mancando e vai em direção até a porteira, e ali olha bem pertinho, dizendo: como você está diferente. Agora ele está fraco, não tem mais força para bater nada. Ela diz: pai, está vendo aquele carro ali? Carro. Para alguém que disse: não me peça um centavo. Ali está o meu marido e seus 2 netinhos. E a gente desceu. E a partir dali, jovens, a história não foi tão certa como você gostaria de ouvir, porque nos próximos anos, agora minha mãe visitava seu pai, deixava dinheiro, a sua madrasta, que fez tudo para dar errado na vida dela, agora mais velhos, percebiam que eles não tinham para onde ir, e agora a gente ajudava. E quantas vezes eu sentei no colo do vô Chico e dizia: vô Chico, para com esse hálito horrível de cigarro. Ele dava risada, um bom alemãozão. Mas agora as coisas se melhoraram, porque não havia mais aquele atrito, só que ainda a oração respondida não tinha acontecido. O pai foi para cá, foi para lá, foi para Maringá, foi para Curitiba, foi para o Rio de Janeiro, e agora estávamos em Curitiba, e um dia o telefone toca. 33 anos depois, eu vou repetir para você que está cansado de orar pelo teu ente querido, 33 anos depois, daquele dia onde ele falou: suma daqui. O telefone toca, é a primeira vez em 33 anos que é o vô Chico ligando para minha mãe, lá em casa em Curitiba. Filha, ele gritava no orelhão, né? Não ouve direito. A mãe falando: o que aconteceu, pai? Eu só quero te dar uma notícia. Esses dias passou aqui um vendedor e conversou comigo e me entregou um livro, Grande Conflito. E eu acho que, filha, esse livro é igual da tua igreja, e eu estou estudando a Bíblia com esse vendedor. Teologandos, um pai pastor, um genro pastor, uma filha missionária, 33 anos querendo converter, ele não aceita, me bate um comportor na porta da casa dele, e ele abre o coração para um desconhecido. As formas como o Espírito Santo age são imprevisíveis, e depois de apenas 12 meses, no ano de 1994, eu estava fazendo publicidade e propaganda, meu irmão medicina, numa igrejinha de 50 pessoas, ainda a antiga igrejinha de Vila Lindóia, um senhor que não ouvia quase nada, e uma velhinha madrasta que também quase não andava. Eles estão no primeiro banco de uma igreja, trajando uma beca de batismo. E quando eu falo isso, eu me emociono, porque eu sempre lembro a luta da minha mãe, dizendo: será que um dia, naquele dia, o vô Chico desceu as águas batismais, saiu dando um grito na igreja como surdo, né? Dizendo: filha, por que eu demorei tanto? O único homem da igreja, eu acho, que sentava grudado na caixa. Eles desceram a caixa e colocaram embaixo, para que ele pudesse grudar o ouvido na caixa e sentir as vibrações e ouvir os sermões a partir dali todos os sábados. O dízimo colocado do jeito certo, os hábitos alimentares mudados, e o seu Chico com quase 80 anos. Deus responde às nossas orações, meu pai, minha mãe, jovem que ora pelos seus pais. Esses dias um jovem me abraça: pastor, eu estou aqui no colégio porque meus pais não admitem que eu seja teologando, não admitem que eu estude num colégio adventista. Não duvide, porque os milagres de Deus são maiores, e este é o maior de todos os milagres. Pena que meu avô esperou tanto, porque 2 anos depois, em 1996, agora meu irmão já está quase se formando em medicina, ele liga para minha mãe no Hospital de Clínicas de Curitiba e diz: mãe,
O vô Chico acabou de dar entrada aqui na UTI do Hospital de Clínicas. Ele está com efizema pulmonar, como há muito tempo meus professores não veem. Ele já está na UTI. E mãe, eu acho que vale a pena a senhora vir aqui olhar teu pai. A mãe foi lá. E os próximos dias do caso do vô Chico entraram para a história do Hospital de Clínicas de Curitiba, porque foi um dos casos mais ferozes de efizema pulmonar, de um fumante que chegou a fumar 3 maços de cigarro por dia e de palha. O pecado cobra o seu preço. 24 de dezembro de 1996. Para você, véspera de Natal é felicidade. Para nós é mistura de felicidade e saudade. O Ednilson estava de plantão, liga para a mãe e diz: mãe, os médicos estão dizendo que dessa noite o vô não passa. Ele já está entubado, já está com um processo de asfixia, lutando contra o seu próprio corpo que não aguenta mais. E nós entendemos que, na forma como ele gesticulou, ele gostaria, mãe, que você ficasse com ele essa noite. A mãe foi. Enquanto alguns comiam seu peru de Natal, abriam seus presentes sobre as árvores, junto à lareira, pegando ali a meinha do Papai Noel. Uma mãe, uma filha, na verdade, com seu pai, ficavam na UTI do Hospital de Clínicas, nos últimos momentos da vida de um homem. Quase meia-noite. Ela pega a mão daquele pai, envelhecido pelo tempo, a mesma mão que lhe deu um tapa dizendo: suma daqui. E ela lê para ele o Salmo do Pastor, Pai Nosso, as bem-aventuranças. Foi lendo, ele foi desaparecendo. As últimas frases do vô Chico naquela noite de véspera de Natal foi: filha, primeiro, você nunca me abandonou, não é mesmo? Mas a última frase daquele homem foi olhar para minha mãe, aguardando a volta de Jesus, e dizer para ela: filha, que pena que eu demorei tanto. 2 anos de curtição de uma vida que poderia ter tido 30 anos de paixão. O Chico morreu na véspera de Natal de 96, aguardando a volta de Jesus, mas dizendo como última frase: que pena que eu demorei tanto. Amada igreja, é a última mensagem. É claro que eu vou fazer um apelo para você nessa manhã, porque é a minha última oportunidade como aluno dessa instituição, de olhar para os meus mestres, olhar para os meus professores, olhar para os meus amigos, alunos e jovens, e para você dizer: gente, até que ponto nós vamos ficar brincando com o tempo? Que pena que eu demorei tanto. Deus responde orações, Deus salva pessoas, mas existe uma coisa que Deus não faz, não porque Ele não pode, mas porque Ele nos respeita. Deus não interfere no seu livre-arbítrio, Deus não obriga você a fazer o que você não queira, Deus não leva você e te diz: ou se salve, ou tem que se salvar. Não, você pode escolher se perder. Mas quando eu ouço toda vez a história da minha mãe, e vou lá em Curitiba e vejo onde está sepultado o meu avô, e eu vejo as últimas palavras dele: que pena que eu demorei tanto. Eu fico impaciente, igreja. Eu fico urgente, o NASP. Eu fico contando os dias. Eu fico pensando: Senhor, se eu estou vivo é porque esses jovens precisam ouvir alguma coisa, porque você precisa se incomodar, e porque Jesus vai voltar. E o último versículo desta semana de oração está em 1 Coríntios 15, 19. Este é o último versículo que eu deixo para vocês, para, pelo amor do céu, você nunca mais esquecer do que você leu comigo. 1 Coríntios 15, 19. Sabe o que Deus diz para você? Jovens do NASP, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Atualizando um pouquinho mais essa mensagem, a Bíblia diz de uma forma muito forte: se você não tem esperança, você é triste. Se você não tem esperança, pode ter dinheiro, pode ter beleza, pode ter carro do ano, pode ter casa na praia, pode ter viagens mundiais, você é infeliz, você é um pobre coitado, porque se você não tem esperança, um dia você vai dizer: que pena que eu esperei tanto, que pena que eu brinquei com o tempo, que pena que eu não encarei de vez por todas um Cristo que veio a esta terra morrer por mim, para eu dizer: Senhor, eu quero ir para o céu. Nós estamos na antessala do céu. Isso aqui não é céu. Isso aqui está remendado, está frustrado, está errado, está de uma forma acabada, desengonçada, feia. Isso aqui não é céu. Céu é o que Jesus vai fazer quando o NASP completar a sua missão, apressar a volta de Cristo. E sabe o que é educação? Levar-nos a voltar para o lugar de onde saímos, o jardim do Éden.
e talvez pela primeira vez conhecermos esse local. E é por isso que eu estou olhando para você e lhe convidando nessa manhã. Tenho aqui uma pessoa, um filho de Deus, uma filha da paixão do céu, que ouviu alguma coisa essa semana e foi deixando para depois. É a última mensagem, é o último momento. Eu quero te dizer, Deus vai voltar. Vai voltar, você não tem para onde correr, Ele vai voltar. Eu te pergunto, você está pronto ou não? Pena que eu esperei tanto, pena que eu brinco com a esperança. Cristo diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai tem tantas moradas, que eu vou e volto vos buscar, para que onde eu estiver estejais também. Talvez você não tenha nada, talvez você tenha tudo, mas sem esperança, você é triste. Para quem não tem nada, Deus tem tudo. Eu tenho aqui alguém esta manhã que está lutando em aceitar Jesus. Eu tenho alguém aqui nesta grande multidão que hoje está sentindo lá no coração apertado, ou atrás de mim um jovem que está brincando com o céu, achando que brincar no NASP, cantar, tocar, está tudo certo. Não está. Ou Jesus é tudo ou não é nada. Eu queria orar por você. Eu queria te perguntar, será que está na hora de você dizer, Senhor, eu estou aqui, eu não vou brincar mais. Ora, pastor, ora, porque de uma vez por todas minha vida vai ser diferente a partir daqui. Eu brinquei demais, eu não vou esperar ter 80 anos para lá descobrir que eu perdi minha vida inteira. Jesus te ama muito. Eu só queria te perguntar se você não quer aceitar o amor de Jesus agora, amém? Igreja, ore, porque decisões serão tomadas. Eu te peço, levanta de onde você está e vem aqui para orar por você. Se você está com vontade de dizer, Senhor, eu já brinquei, eu já lutei, eu já me desviei, mas eu preciso voltar. Alguma coisa dentro de mim não está legal. Eu quero aceitar Cristo, eu quero que você faça a diferença na minha vida. Senhor, eu estou te aceitando aqui agora, de uma vez por todas. Onde está você? Levanta de onde você está e vem aqui. Eu estou falando com você essa manhã, amém? Já vejo uma jovem vindo, outras ali, mais algumas. É para todos os jovens de 0 a 100 anos. Vem para cá. Quem é você quando Jesus voltar? Tem esperança ou não? Já desceu as águas batismais ou não? E está hoje vindo aqui? Obrigado, meu irmão, que Deus seja louvado. Porque você não tem outro momento a não ser esse para dizer, Senhor, eu quero estudar mais a Bíblia. Eu quero que o Espírito Santo rasgue o céu, invada meu coração e mude tudo. É isso que é milagre. Deus seja louvado. Não é para todos, não é para todos. Eu quero só saber quem é que está sentindo uma necessidade urgente de descer as águas batismais, conhecer Jesus, ou retornar àquilo que um dia você aceitou, o tempo passou e você se perdeu. Vem para cá. Essa música fala que quem não tem nada acaba tendo tudo. Estou orando por você. Igreja, ora, agora é hora de pensar menos no tempo e mais nas decisões. Está na hora de você fechar teus olhos e orar, porque o Espírito Santo começa nesse momento a entrar naquela luta do livre-arbítrio, onde ele só pode pedir, mas não pode obrigar. Eu estou orando por você, vem para cá. Eu quero conhecer você. Que Deus te abençoe. Enquanto essa música for cantada, é com você que Deus está falando. Amém. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem
traz a paz para quem nada tem, Ele tudo é. Se você não tem nada, Jesus é tudo. A gente vai se separar aqui. Tem uma televisão para pregar a volta de Jesus. Você tem um colégio para estudar ou ensinar ou voltar aqui de vez em quando. Mas tem um céu. E esse céu, jovem, vale mais do que qualquer estupidez dessa terra. Esse céu, moçada, vale mais do que qualquer besteira que você acha que é céu. Segunda estrofe vai ser cantada e alguma coisa me diz: pastor, é o final da semana. Eu não sei com quem eu estou falando, é muita gente, como o pastor Sideral falou, olha esse mar de pessoas. Claro que assusta. Mas as pernas se fortalecem quando você, em posse da palavra de Deus, olha para o coração humano e diz: isso aqui é muito mais. Eu tenho mais alguém lutando com o Espírito Santo, jovem. Pode estar na última fileira desta igreja, eu não sei. Eu queria insistir e dizer: vem aqui, porque nesta manhã de sábado a tua vida pode mudar tremendamente se você disser: Senhor, não tenho nada, mas Tu és tudo para mim. Que bom, jovem. Já valeu insistir por tua causa. Vejo mais um rapaz levantando. Onde estão vocês? Eu quero orar por você. Se alguma coisa está incomodando lá dentro, não é para todos, não se sinta obrigado de forma alguma, mas você sabe, se você faz tempo que não aceita Jesus, ou talvez nunca aceitou, ouve as aulas de religião lá no ensino médio, e até então você sempre sente alguma coisinha, mas tem vergonha de mostrar. Para com isso, no céu ninguém vai ter vergonha. Quem vai ter vergonha são aqueles que passam vergonha nos outros. Vem para cá. Deus seja louvado, minhas irmãs. Estou vindo vocês ali pelo corredor. Não conheço a história de vocês, eu vou conhecer lá no céu. Mas vem para cá, essa jovem com uma criança nos braços. Eu estou orando por vocês. Segunda estrofe vai ser cantada, ainda dá tempo. Está difícil se levantar, pede para quem está do seu lado: vem comigo porque a perna está bamba. Vem, pastor, tem que ir, eu estou sentado aceitando. É importante para você essa decisão. É importante a demonstração física e visual de que Cristo está acima de todas as coisas da tua vida. Vem para cá. Vem para cá, porque o Espírito Santo está falando com você. Em nome de Jesus. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós, e Ele nos restaura com um toque de tua mão. Mas qual será sua decisão? Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Para toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Para quem quer viver, Ele é o pão da vida. Para quem nada tem, Ele é o pão. Eu creio que Jesus está voltando. Não vai dar tempo de eu saber as tuas lutas, jovem. Mas em nome de Jesus, veio jovens aqui atrás, olha.
Em nome de Jesus, eu creio que você tem lutas. Talvez até trabalhe nessa própria organização. Não duvido que talvez você seja um funcionário do colégio, estão achando estranho que você veio no apelo e disseram, ele está enganado, de certo ele se enganou, não sabe para que é. Se você veio, eu creio que é porque alguma coisa você precisa colocar em dia com Deus. Não precisa falar para ninguém, não tem que falar para ninguém, é você e Deus. Mas não deixa essa semana ficar como uma semana que se encerra. O que você tem aqui é de mais sagrado. Não tem culto melhor no Brasil, não tem louvor, não tem algo de melhor, que tem que ser um exemplo para os futuros pastores de uma geração inteira. A gente sabe disso, mas por favor, não deixa de esquecer o óbvio. Tudo isso é casca, tudo isso é embalagem, tudo isso é vitrine, porque o que realmente é a razão de tudo isso existir é que Jesus vai voltar. Dá para abraçar quem está do seu lado e puxar para perto de você. É esse Jesus voltando que nos faz sentir céu. Já vejo a igreja em pé, não preciso nem pedir. Abraça quem está do seu lado e puxa para a gente, para dentro de você. Vamos fechar de repente esses corredores, vamos juntar, são milhares de pessoas, ok, é como se fosse em casa, a gente dizendo, Senhor, o NASP deixa de ser agora uma grande instituição para ser uma família, na sala do céu, sentado no tapete da sala, junto a Jesus, dizendo, mestre, essa é a tua família. Que Deus te abençoe. Não pega aquilo que você construiu essa semana com Deus. Se você veio pela primeira vez aqui hoje e alguma coisa está incomodando você, esse é o poder de Deus. Não é pastor Odailson, sai de cena e o que fica é a mensagem. É você com Deus. Só você e Deus. Ninguém mais. Posso orar por vocês? Fecha teus olhos. E claro que depois dessa oração, eu vou deixar você por uns 30 segundos falando com Deus. E em vez da semana terminar com um grande arroubo, vai terminar num silêncio de filhos falando com o Pai do céu. Por isso que eu ainda acredito. Fecha teus olhos, Pai. É um imenso colégio. E pelo alcance da internet, mais ainda. Senhor, nesse momento o instrumento sai de cena, para que fique a música tocada. Só Tu sabes o que está no coração de tantos jovens que vieram aqui à frente. Jovens de várias idades. Jovens com 80 anos ou jovens com 5 anos. Jovem é todo aquele que não morreu, Senhor. E é por isso que todos nós que estamos vivos não admitimos sair da juventude. E essa é a maior prova de que fomos feitos para o céu. E não para uma suíte, onde a sala de entrada parece ser o mais importante. A gente quer passar dessa sala de entrada. A gente quer atravessar este hall de recepção. Essa igreja, essa terra, Senhor, esta igreja, este templo, este mundo, são tudo coisas distorcidas pelo pecado. Mas fomos feitos para o céu. E é para esse céu que a gente quer viver para sempre. Senhor Deus, cuide dessa igreja. Tu sabes o mar de pensamentos que inunda cada coração aqui agora. E é por isso que eles querem falar alguma coisa para Ti. Eles querem falar algo que vem do fundo do coração mais sincero. Que eles ainda acreditem. Que eles ainda acreditem. Acima de tudo, que ainda acreditem que aqui agora podem falar contigo. Ouça-os, meu Deus. E assim, esta semana termina, para verdadeiramente começar a partir de agora.